Então, a gente vai ter também listas de exercícios para cada bimestre, né? A gente está tendo essas disciplinas, vão ser 2 semanas para cada disciplina, né? Vocês já tiveram várias outras disciplinas nesse ano, né? Então, a ideia é a gente vai pegar essas listas de exercício e vai tentar resolver e também ir tirando dúvidas aqui no grupo, né? Durante as nossas aulas, tá? Então, basicamente, é isso daqui que a gente vai ver na disciplina, né? Então, aqui estão os conteúdos, né? Nessa primeira etapa, essas 2 semanas que a gente vai ter agora, então, a gente vai ver o que é um sistema operacional, quais são os principais conceitos, qual é a estrutura dos sistemas operacionais e o que são as chamadas de sistema. Na próxima etapa, né, no próximo bimestre, a gente vai ver os processos, né? Threads, escalonamento, depois como funciona a memória, os arquivos e os outros assuntos do conteúdo. Vou pegar aqui. Então, primeira coisa que a gente tem é o que é um sistema operacional, né? Um sistema operacional, ele é um programa que gerencia o hardware de um computador. Ele também fornece uma base para os programas aplicativos e atua como um intermediário entre o usuário e o hardware do computador. Então aqui tem uma imagenzinha dos principais sistemas operacionais. Alguém aqui já conhece essas imagens? Já viu esses símbolos aqui? Sim. Sim. Então aqui é o Windows, O Windows, né? O iOS, o Android e o Linux. Android. Isso. São os principais sistemas operacionais que a gente tem no mercado, né? Tem outros ainda. Tem mais sistemas operacionais. Mas esses são os mais famosos. Acho que é o... Esses são os sistemas operacionais mais famosos. Então aqui, hardware. Já ouviram falar na palavrinha hardware? Já. Beleza, então explica para o resto da galera aí o que é o hardware. Hardware é a parte física do computador. Isso. Como, por exemplo, as peças. Isso. Tem um ditado que sempre se fala, né? A parte física do computador. Tu tem software e hardware. Então, software é o que tu xinga, hardware é o que tu chuta. O meu irmão falou isso um dia desse pra mim. Hardware é o que dá para chutar, é a parte que a gente pode dar tapa. Software a gente não consegue dar tapa. Então, software é a parte lógica, hardware é a parte física. Só que, então, o que é um sistema operacional? É um programa que gerencia o hardware, ou seja, é o programa que controla as peças. Então, se você tivesse que dizer quais são as peças do computador, dá exemplos do hardware. Memória RAM, placa de vídeo, placa-mãe. Isso, ótima resposta. Então, agora imagina assim, tem que ter um programa que saiba gerenciar essa memória RAM. Imagina assim, quantos programas tu pode abrir ao mesmo tempo num computador? Ou num celular, tu tem um limite de número de programas que tu pode abrir ao mesmo tempo? Quanto mais a gente vai abrindo, mais lento vai ficando, né? Celular ou PC. Isso. Então a gente deve ter um limite. Tem limite. Não, acho que não tem limite não, tá? Só que como é que funciona? Que nem imagina assim, todos os programas eles vão usar memória RAM conforme a gente vai abrindo. O sistema operacional é o programa que divide essa memória RAM entre eles. É o programa que escolhe quanto de memória RAM cada programa vai ganhar. Então ele é justamente, ele é um programa que ele gerencia o hardware. Por exemplo, ele escolhe se um programa vai usar a placa de vídeo, ele escolhe se um programa vai usar o HD, ele escolhe se um programa vai ganhar memória RAM. O sistema operacional ele controla todas essas coisas. Por exemplo, qual o programa que vai usar o monitor em um momento. Tipo, por exemplo, a tela do computador, a gente vai alternando entre janelas, né?
Que nem aqui, eu tô aqui, eu posso ir para a nossa janela da aula e posso ir para a janela do slide. Ou seja, o sistema operacional está escolhendo qual é o programa que vai usar o monitor do computador, através desse mecanismo de janelas. No Android é um pouquinho diferente, né? A gente não tem essas janelinhas daqui da mesma forma, né? A gente tem as telas, né? A gente pode ter mais de uma tela ao mesmo tempo. Por quê? Um sistema operacional de computador e um sistema operacional de celular é diferente. Eles têm bastante similaridades, mas tem algumas diferenças também por causa da natureza deles. Por exemplo, uma preocupação que um sistema operacional de celular tem, que um computador não tem, é a preocupação com bateria. Então, o Android ele tem que se preocupar com quanta bateria tem no celular e saber distribuir, então, a carga da bateria e gerenciar essa carga da bateria. Então, o que eles fazem às vezes? Tipo, às vezes o Android ele tira os programas da memória que não estão sendo utilizados justamente para eles não gastarem memória e bateria. Então, isso é uma função do sistema operacional. Deu para entender até aqui, pessoal? Sim. 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 Deu. Sim. Outra função bem importante é que ele fornece uma base para os programas aplicativos, tá? Então, um programa aplicativo, o que vocês diriam que é um programa aplicativo? Vocês usam algum programa aplicativo? Nenhuma tentativa? Pode tentar, pessoal. A ideia é que a gente... O YouTube? YouTube é um exemplo de um programa aplicativo. Ótima resposta. Um programa aplicativo é um programa que cumpre uma função para o usuário. Mais algum exemplo que alguém ia falar? TikTok. TikTok. O programa aplicativo... Editor de foto. Editor de fotos. Então, por exemplo, quando vocês vão pegar assim, para Android, que é provavelmente um sistema operacional que a maioria de vocês usa. Onde é que vocês vão para instalar os programas? Na Play Store ou na Google, né? Isso, na Play Store e na Google. E ele não vai ter uma parte do Android lá para gerenciar os aplicativos que estão instalados? Sim. Sim. Ou seja, o sistema operacional, o Android, ele fornece uma base para os programas aplicativos. Ou seja, tu instala um aplicativo no Android. O que isso significa, né? É que justamente, tipo, olha, quem mexe nas peças é o Android. Só que então ele deixa os outros programas serem instalados nele. Então, ela é uma base onde tu instala outras coisas em cima, e quando um programa precisa um recurso, ele pede esse recurso para o sistema operacional. Por exemplo, o YouTube ele quer mostrar um vídeo, então ele vai querer usar a tela do celular. Então, ele vai mandar uma mensagem para o Android falando, posso usar a tela agora? E aí o Android vai dizer se ele pode ou não pode usar. Então, o Android ele serve como um intermediário entre o programa e as peças, tá? A gente instala os outros programas em cima desse sistema operacional e esse sistema operacional ele dá permissão de uso para as peças do computador para esses outros programas, tá? E ele também vai atuar como um intermediário entre o usuário e o hardware. Por quê? Imagina assim, vocês não usam, por exemplo, no celular. Como é que tu interage com o celular? Como é que tu coloca comandos no celular? Como é que vocês fazem para interagir com o celular de vocês? Clicando na tela? Clicando na tela é uma das formas. Mais alguma forma que consegue Digitando. pensar? Digitando,
Na mandando, configuração. mudando áudio, também é uma outra forma, apertando nos botões que tem, né? Ou seja, todos esses comandos que a gente interage, nós usamos para mexer no celular, são mensagens que a gente manda pro sistema operacional. Por exemplo, o sistema operacional vai fornecer a tela, né? A área de trabalho. Aquela tela inicial que tem os programas, pensa assim, os programas, quando tu liga o celular pela primeira vez, assim, ou reinicia o celular, ele não vem com nenhum programa aberto, não vem, né? Ele vem com todos os programas fechados. Ele disponibiliza uma tela com uma lista dos programas que tem disponível, onde o usuário pode escolher que programa ele quer abrir. Então, ele é um intermediário entre o usuário e o hardware, porque ele justamente ele faz o meio de campo, ele permite o usuário mexer e escolher o que ele quer fazer no celular dele ou no computador dele. Então, deu para entender um pouquinho sobre o que é essa função do sistema operacional? Deu. Sim. Vamos ver aqui Sim, só. professor. Tá. Beleza, então só vendo aqui, depois mandar a aula para os outros colegas. Então, a gente vai ter um computador de maneira geral, tá? Ele vai ser um conjunto de componentes físicos e um conjunto de componentes lógicos, né? Os computadores, a gente enxerga como uma coisa só. Quando fala computadores, é celular também, tá? Celular, hoje em dia, é só um tipo de computador. Por exemplo, tu pegar na época agora, smartphone nada mais é do que um computador pequeno. Mas tu pegar os celulares antigos, aí já não eram computadores. Mas então, hoje em dia, celular, ele funciona exatamente igual a um computador. Então, ele é um conjunto de componentes físicos, né, que é um ou mais processadores, uma memória principal, uma memória secundária, impressora, teclado, monitor, outros dispositivos de entrada e saída, né, caixa de som, tela para a gente mexer, Bluetooth, tudo isso são componentes de entrada e saída, né? Interfaces de rede, que é as formas que a gente tem de se conectar em diferentes redes, né? Tipo Wi-Fi, 3G, Bluetooth, infravermelho, cabo. Então, várias interfaces de rede. E também o conjunto de componentes lógicos, que são os programas que ficam dentro desses computadores. Então, os programas precisam saber lidar com todos esses elementos, né? Então, a gente tem que ter uma forma de fazer todos esses componentes separados trabalharem como uma coisa só. A gente tem que ter uma forma de fazer isso trabalhar junto. Então, a gente tem esses componentes, o hardware, o software, né? E, então, a gente tem basicamente 4 componentes principais num sistema de computação, né? O hardware, o sistema operacional, os programas aplicativos e os usuários, as pessoas, né? Então, a gente vai ver nessa disciplina especificamente aqui o sistema operacional, que vai servir para controlar o hardware e coordenar o uso pelos diversos programas aplicativos. Então, a gente vai ver como ele vai fazer isso daqui. Então, os nossos sistemas operacionais, eles podem ser vistos como alocador de recurso. Tá? Então, a gente pode ver, uma das funções principais dele vai ser alocar recurso. Ele vai ter, então, o sistema de computação tem muitos recursos que podem ser necessários para a resolução do problema. Um exemplo, tempo de CPU, espaço de memória, espaço de armazenamento em arquivo, dispositivos de entrada e saída. Então, e o sistema operacional atua como um gerenciador desses recursos. Então, por exemplo, aqui, vocês botar essa aqui, na lista aqui. Vocês sabem o que é o processador e o que um processador faz? Sei só o que é, mas não sei o que ele faz. Tá, então, o processador é o componente que realiza os cálculos, né, que faz o processamento. Ou seja, é a parte do programa que roda, que realmente executa os programas, que faz os programas rodarem.
Então, quando a gente vai normalmente quando a gente vai falar, então o processador ele vai fazer, quando a gente manda executar um programa de computador ou de celular, a hora que a gente está usando esse programa, ele sempre vai estar usando o processador nesse momento, tá? Então, mas aí essa é uma distinção importante. O processador ele só é usado quando o programa está sendo rodado, quando o programa está sendo executado. Então, vocês já ouviram falar, teriam como alguém me dar um exemplo, já ouviram falar de um nome de processador? Quando vocês compram um celular, um computador, eles não falam as configurações desses computadores e celulares? Eles falam, é um Intel i3, um Intel i5, é dual core. Então, essa informação é o processador, né? Então, por exemplo, assim, quando vocês têm no celular de vocês, os programas, eles ficam guardados na memória, né? A gente tem duas memórias, tem a memória secundária e a memória principal. Então, é bem importante a gente também ver a distinção dessas duas memórias, né? Quando vocês instalam algo no celular ou no computador de vocês, vai ser instalado na memória secundária. Então, para o celular, a memória secundária é o cartão de memória. Então, alguém de vocês pode dizer quanto tem de cartão de memória no celular de vocês ou no computador? O meu, É memória interna? 64. Quanto? 64, eu acho. Isso, 64 GB, né? Sim, Sim, o meu também. Meu computador tem 500 GB no SSD e 465 GB no HD. E, tem basicamente 1 terabyte de dados, né? É, Então, essa memória... 124. Quanto? 124. 124 também, 124 GB. Essa memória que a gente está falando de armazenamento, a gente chama de memória secundária. Ela influencia na quantidade de coisas que a gente pode guardar dentro do computador ou do celular. Então, filmes, vídeos, músicas, programas, tudo isso fica guardado dentro dessa memória secundária. Então, essa memória secundária ele fica armazenado, tá? Ele não fica usando os outros recursos do sistema operacional. Então, por exemplo, assim, vocês instalam o YouTube, por exemplo, tá? No celular de vocês. Se vocês reiniciarem o celular e não abrirem o YouTube, ele não vai estar usando a memória principal e nem o processador. Ele vai ficar só guardado lá na memória secundária. Então, ele não vai estar ocupando o processador naquele momento. Mas a partir do momento que vocês clicarem no botão do YouTube e falarem, eu quero abrir o YouTube agora, o que o celular e o computador de vocês vai fazer? O sistema operacional vai puxar esse programa que está lá na memória secundária e vai colocar esse programa dentro da memória principal. Então, a memória principal, provavelmente vocês já ouviram falar, que eles chamam que é uma memória RAM. Já ouviram falar o nome memória RAM? Sim. sim, Sim. sim. O computador e o celular de vocês tem quanto de memória RAM? 16. 16 GB, tá? Um exemplo. O outro falou quanto? 4. 4. Tá, beleza. Agora tu compara a quantidade de memória RAM em comparação com o disco de vocês ou com o cartão de memória de vocês. É maior ou é menor? Menor. Menor. Bem menor. Ou seja, a memória RAM, ela tem muito menos espaço dentro, tá? Então isso pode ser um dos fatores que influencia, né? A memória RAM, ela é uma memória muito mais rápida do que essa memória secundária. Por isso que quando a gente quer usar algum programa, o sistema operacional vai tirar ele da memória secundária, porque a memória secundária é bem lenta.
Então ela é grande, tem bastante espaço nela, mas ela é bem lenta. Então quando a gente quer usar alguma coisa, na hora que a gente vai usar ela, o sistema operacional vai criar uma cópia desse programa e vai colocar dentro dessa memória principal. Por quê? Porque essa memória principal é muito mais rápida. E depois que ela está dentro da memória principal, ela vai ser jogada para dentro do processador para ser executado. Então, o processador vai interagir diretamente com a memória principal. Então, vai executar uma coisa que está na memória principal e mandar o resultado de volta para a memória principal. Então, ele vai fazendo uma troca, uma conversa o tempo inteiro, constante com essa memória principal. Quando tu não está mais usando um programa, por exemplo, tu não está mais usando o YouTube há uns 15, 20 minutos, e ele detecta que não está mais em uso, ele vai gravar de volta na memória secundária e vai liberar o espaço na memória principal. Então é assim que normalmente funciona um computador. Existe essa conversa entre esses componentes, tá? E quem organiza essa conversa é o sistema operacional. Por isso que ele é um alocador de recurso. Ele vai dar e tirar os recursos dos programas. Por exemplo, ele vai ver, um programa está precisando mais memória, ele vai escolher se ele vai dar ou não vai dar essa memória. Um programa está na memória secundária, mas o usuário pede para abrir esse programa. Por exemplo, quando vocês vão lá, sei lá, tem um filme no HD de vocês, e vocês abrem esse filme, ele vai ter que passar da memória secundária para a principal. E o sistema operacional, então, vai ter que ver, eu tenho espaço na memória principal? Se eu não tiver, ele vai ter que liberar. Então, ele vai escolher liberar espaço, ele vai apagar outras coisas que tem dentro, para liberar o espaço para que tu possa rodar esse filme. Ele que vai escolher quanto tempo de processamento um programa vai executar, ele vai escolher se o programa vai ter acesso à impressora, ao teclado, ao monitor. Então, essa função de alocador de recurso é uma das funções principais do sistema operacional. Ele vai dizer exatamente quanto tempo e qual quantidade de recurso que um programa vai ter dentro desse sistema operacional, dentro do computador ou do celular. Então, as principais coisas que a gente vai alocar é tempo de CPU, ou seja, tempo de processamento, espaço de memória, espaço de armazenamento em arquivo, os dispositivos de entrada e saída, tudo isso o sistema operacional vai organizar. Então aqui a gente tem uma imagem, tá? De como funcionam os diferentes níveis, né? Que a gente chama níveis de abstração, as formas que a gente visualiza, tá? Então nós, como usuários, estamos bem aqui em cima, tá? Nessa parte aqui, tem o usuário 1, 2, 3 e N, né? Ou seja, vários possíveis usuários. Nós interagimos com os programas de sistema e aplicativos, né? Nós interagimos com o quê? Editor de textos, banco de dados, compiladores. Nós interagimos principalmente com os programas, né? YouTube, o Google Chrome, o navegador, o Spotify, o programa de música. Nós interagimos principalmente com esses programas, nós como usuários, né? Esses programas vão interagir com o sistema operacional. Então, por exemplo, quando eu quero ouvir uma música lá no Spotify, então eu como usuário 1, então eu vou querer interagir com o Spotify, que é um programa aplicativo. O Spotify vai falar assim, ele está lá no meu cartão de memória, né? Ele está lá na minha memória secundária. A hora que eu clicar no botãozinho do Spotify, ele vai mandar uma mensagem para o sistema operacional. Ele vai falar, coloca o Spotify na memória principal. Então, eu vou interagir com o Spotify, o sistema operacional vai interagir com as peças do computador para que eu possa ouvir minhas músicas. Então, o sistema operacional vai dar acesso, então, ao Spotify, vai dar acesso à memória, ao processador e às caixas de som. Então, e essa caixa de som vai, então, passar a funcionar.
Deu para entender como é que funciona essa dinâmica? Sim. Sim. Então, Deu. só uma diferenciação aqui, ó, pessoal, para vocês terem um pouquinho de consciência. No celular de vocês, quantos usuários usam o celular ao mesmo tempo? O quê? Quantas Só um, pessoas? não? Só um, exatamente. No celular, só um usuário usa o computador ao mesmo tempo. Mas estão vendo que aqui ele fala de vários usuários, né? Sim. É que assim, a gente não pode pensar em computador só como computador pessoal. Então, vocês como alunos e eu como professor, e nós como pessoas comuns, normalmente a gente tende a pensar nos computadores que nós conhecemos, que são, a gente chama de computadores pessoais, né? São os computadores que são para uma pessoa. Mas a gente tem bastante outros tipos de computadores que têm múltiplos usuários. Então, por exemplo, a gente tem um conceito que a gente chama de computador servidor. Então, sempre que vocês usam um YouTube da vida, os vídeos do YouTube, eles estão gravados no celular de vocês ou não? Não. Não, Não. exatamente. Onde é que ficam gravados esses vídeos do YouTube? Servidor. Isso num servidor. Ou seja, ele é um servidor, é um outro tipo de computador que ele basicamente ele atende a milhares de usuários ao mesmo tempo. E o servidor, ele também precisa ter um sistema operacional. Então aqui a gente não viu, né, nessa imagenzinha, a gente viu, olha, Windows, Mac, Android e Linux, né? Esses são, normalmente, eu botei essa imagem porque são sistemas operacionais que nós temos bastante contato, né? Que vocês já ouviram falar. Mas daí, para esses outros computadores grandes, que são os servidores, precisa ter outros sistemas operacionais. Eles têm sistemas operacionais exclusivos para eles. Então, isso é esse tipo de computador que vocês ainda não chegaram a ver, tá? Nenhum deles. Mas, se vocês forem ver, quando forem trabalhar em uma empresa, é bem provável que vocês vão ter contato com eles. Que, por exemplo, se uma empresa de vocês, por mais pequena que seja, a empresa de vocês vai ter um site, esse site vai ter que ficar gravado dentro de um servidor. E é bem provável que vocês, como técnicos em informática, vão ser responsáveis por cuidar desse computador servidor. Então, é só uma distinção aqui, é só uma observação, não é para lembrarem, né, que sistemas operacionais é para todos os tipos de computador. Não é só para os que vocês conhecem agora, né? Então, é para celular, é para computador de mesa, é para notebook, é para tablet, é para computador servidor, é para computador de sensor de carro, então, é o computador, sei lá, de avião. Então, todos os tipos de computadores diferentes que existem têm um sistema operacional e todos eles vão ter essa mesma dinâmica. Um usuário vai interagir com os programas aplicativos, esses programas vão conversar com o sistema operacional e o sistema operacional vai conversar com as peças. Sempre vai ser nessa mesma estrutura. Tá? Deu para entender? Sim. 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 Então, como é que funciona normalmente, né? A estrutura aqui, só para exibir um pouquinho como funciona o computador. Vocês já ouviram falar na placa-mãe? Sim. 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 A placa-mãe, sabem para que ela serve num computador? Ela é chamada de placa-mãe justamente porque ela é um lugar para conectar todas as peças do computador. Na placa-mãe a gente encaixa o CPU, na placa-mãe a gente encaixa o HD, né, o disco. Na placa-mãe a gente vai encaixar o mouse, teclado, impressora, monitor. Tudo isso vai ser encaixado nessa placa-mãe. Que ela basicamente é uma forma de a gente conectar por fios todas essas diferentes peças, tá?
Em celular, a gente não tem essa noção de placa-mãe, porque justamente ele é todo integrado e fechadinho, tá? Mas então a ideia que o que é importante a gente ver é justamente isso daqui, que a gente tem um fio, né, uma forma, um composto eletrônico para conectar esses componentes. A gente chama esse fio, né, de bus, que é o ônibus, basicamente. Chamam de ônibus esse fio que conecta todas essas peças, tá? Então vai ter, todas essas peças vão estar conectadas. Então o sistema operacional ele vai ter acesso a todas as peças e ele vai controlar então qual vai ser utilizada a cada período de tempo. Tá? Então aqui vai entrar um outro conceito que a gente vai ter. Esse conceitozinho é bem importante também aprender, que é a questão do kernel, né? O kernel é o núcleo do sistema operacional. Ele é o primeiro programa a ser carregado, tá? E esse programa é carregado quando é realizado o boot do computador. O boot, já ouviram falar no termo boot? Fazer o boot do computador? Sim. Quando vocês ligam o celular ou o computador, quando vocês estão ligando ele está totalmente sem energia. Não tem um programa que ele vai carregando sozinho, vai dando um monte de coisa na tela enquanto está carregando? Sim. Por exemplo, no celular ele vai dar uma mensagem, vai mostrar a fotinha do Android, né? E vai ficar piscando a fotinha do Android, às vezes da marca do celular também, né? Tipo, ele vai ficar uma imagem piscando lá que ele está inicializando. Por quê? O sistema operacional é o programa que vai controlar todas as peças do computador. Então, como é que ele vai controlar as peças se ele não está ligado a esse programa? Então, a primeira vez que a gente liga um computador ou celular, ele vai inicializar sozinho o que a gente chama de kernel, ou núcleo, né? Ou seja, tem uma parte, sempre que o sistema operacional, seja o Android, o Windows, Linux, ele já está gravado no HD numa parte especial. Ele vai ser gravado numa parte padrão que só ele tem acesso. Aí, então, sempre que o computador ligar, o celular ligar, a primeira coisa que o computador vai fazer é tentar abrir esse programa que é o sistema operacional. Então, quando vocês estão ligando o celular e ele está dando aquela mensagem do Android ou do Windows, significa que ele está abrindo e botando para rodar o nosso sistema operacional. Ele está tirando o sistema operacional lá da memória secundária, colocando ele dentro da memória principal, que é a memória RAM, e passando ele para o processador para ele ser processado. Tudo isso ocorre sem que a gente interaja, sem que a gente mexa, né? Até por quê? Porque se o sistema operacional controla as peças e ele que faz a interação com o usuário, se ele não tiver aberto, não tem como a gente mexer no celular ou no computador. Então, essa primeira fase, que é ligar o computador ou ligar o celular, colocar esse sistema operacional para rodar, ele tem que acontecer de maneira automática, sem a nossa interação. E a gente chama esse procedimento de boot, né? Que é, literalmente a tradução de boot é bota, que é um termo americano que eles criaram para fazer isso, né? Que é literalmente a ideia vem de bota, de dar um chute para fazer o negócio começar. Então, é o chute que faz o computador ligar e começar a funcionar. Depois que esse núcleo está carregado e está rodando, aí a recém ele vai começar a fornecer serviços para o sistema e para os usuários. Ou seja, nesse momento, a recém, que ele vai começar, então, a liberar que o usuário abra diferentes programas. Ou seja, ele vai abrir aquela tela, aí ele vai abrir a interação do touchscreen, ele vai abrir a interação com o mouse, e depois disso, então, o usuário vai começar a ter liberdade de mexer no computador
ou no celular dele, né? Então, esses processos que vão liberar, então, a operação são processos do sistema. Processos é um conceito que a gente vai ver um pouquinho mais tarde, tá? Mas, basicamente, um processo é um programa de computador que está rodando. E, então, depois que aconteceu tudo isso, o sistema vai estar carregado e esperando que o evento ocorra. Então, essa operação aqui, o boot e tal, é algo que vocês podem controlar até, né? Tipo, podem ver se as peças estão... que peça que está conectada dentro do computador. Tudo isso a gente pode visualizar dentro dessa etapa. Tá? Beleza. Acho que para hoje vamos terminar aqui, porque daí vai começar a ser chamado de sistema, que é um outro conteúdo inteiro, que daí vamos continuar com chamada de sistema na próxima aula. Então, queria ver com vocês agora, fazer uma conversa mesmo. Deu para entender? Deu para clarear um pouquinho sobre o que é sistema operacional? Deu mesmo. Deu. E o que acharam da aula, fazer a aula nesse formato? Foi bom assim? Ou... É, muito boa. Sim, eu gostei. Foi. Deu pra entender bastante. Muito, é muito melhor do que por áudio ou por texto. Então, por exemplo, olha, isso foi uma sugestão justamente que alunos me deram para fazer, né? A nossa instrução como professor foi justamente de que a maior parte dos alunos teria 3G e não daria para participar. Só que daí, então, provavelmente os outros professores estão seguindo essa mesma orientação, porque foi o que a gente recebeu. Só que daí, fazendo os testes, só com áudio, não está consumindo tanto, né? Tá dando para passar. Então, acho que a gente, se vocês conversarem com os outros professores, até eles também vão seguir a sugestão, se puderem, né? Então, o que eu vou fazer também, pessoal? Entre em contato, né, com os colegas que vocês conhecem. Sei que vocês ainda não se conhecem muito bem, mas a ideia agora também, deixa um horário liberado para falar, conversar, porque, pô, vocês são uma turma, vocês vão interagir bastante, né? Esperamos que não tenha pandemia mais tanto tempo, né? Então, vamos conversar, fazer amizade ainda. Então, vai ter... para ter oportunidades de interação, para a gente realmente formar uma turma, né? Pessoal, aqui vai ter como está em pandemia, também já dá um aviso. Vai ter... aqui. Quem aqui joga jogo? Por exemplo, o Free Fire ou League of Legends? Eu jogo LOL. LOL? Eu Free Fire. League of Legends. Jogo Free Fire. Tá, é o seguinte. Você tem sempre os jogos interclasse dos institutos federais, tá? O meu primo comentou sobre ele. Teria futsal, handebol, vôlei, essas coisas, né? Só que como tá tendo pandemia, esses jogos vão ter que ser remotos. Então, foi escolhido que vai ter campeonato de Free Fire aqui Sério? Oi? Vai ter campeonato de Free Fire e xadrez online. League of Legends, né, não? Também vai ter campeonato. Nossa. Xadrez eu ganho ainda, tem que ganhar. Me chamaram pra jogar isso aí, professor. Oi? Então, pois é, isso não tem data definida ainda, tá, pessoal? Só um aviso que eu tô dando já, é que assim, para vocês tentarem, quem é que tem interesse já falar e tentar se organizar para fechar time. Então a gente pode tentar fechar 1 ou 2 times do Instituto Federal para competir com os outros campos. E a questão, pelo menos eu não conheço ninguém que jogue LOL aí lá. Pois é, então assim, ainda não está definido certinho, né? Porque, tipo, não saiu ainda
como é que vai ser o campeonato estadual, né? Já saiu o regulamento do campeonato nacional. Então, quem for vai passar da fase, pode ir até para Brasília fazer o campeonato com os Instituto Federal do Brasil inteiro. O meu primo mandou o regulamento do nacional, eu tava até lendo o dia desse. Professor, eu acho que no terceiro DM tem um aluno que joga LOL. Pois é. DM. E pode ser aluno de qualquer turma, desde que seja do Instituto Federal. Só que o mais chato é que, tipo, por exemplo, em Lab é muito difícil jogar LOL na internet, porque, tipo, aqui em Manaus, eu É muito ruim. jogando aqui LOL, aqui em Manaus a internet ainda dá umas lagadas, o jogo ainda Sim. cai. Aí Lab é assim, muito pior ainda, eu acho. Isso aqui é só um aviso que eu tô dando, porque, assim, tipo, não tem O regulamento, jogo nem roda. ainda não tá Antes definido que eu até com jogar como é que vai funcionar. Ainda não tá definido como é que vai funcionar o campeonato aqui do IFAM, do estado, tá? Então é só um aviso para vocês, já que não tinha falado ainda com vocês, provavelmente eu que vou ajudar a organizar os times, tá? Porque eu também gosto de jogar bastante, eu tenho uns 7 anos de experiência com LoL, então... Manda seu nick depois, professor. Oi? Manda seu nick depois, vamos jogar o Maran. Posso mandar sim. Porque eu joguei LoL durante uns 5, 6 anos, né? Eu jogava desde o Dota 1, na real. Mas Free Fire eu não joguei, aí eu não conheço. Mas também, a ideia, então, provavelmente eu vou ajudar a organizar os times, tá? Então, ainda não tá certo quando vai ser, como vai ser, né? Mas já é só um aviso, né, para que quem tiver interesse já tentar ir se organizando, né? Conversando com os colegas que conhecem, para tentar procurar um time para depois a gente poder mandar. Professor, Oi. então, assim, nas primeiras coisas vai ser tipo uma peneira para depois formar a seleção para ir contra os outros campos, assim. Exatamente. Isso que ainda não está definido. A gente não sabe como é que vai funcionar se, por exemplo, o campus pode mandar mais de um time. A gente não sabe ainda. Pelo que eu vi pelo regulamento nacional, tem que ter no mínimo um time, tipo, por exemplo, do LoL, 10 pessoas, que são 5 titulares e 5 reservas. Isso. Só que isso é pro nacional, né? Pro nacional só vai ir os times que ganharem os estaduais, né? Então, por enquanto, a gente não sabe como vai funcionar o estadual. O estadual vai ser entre os campos daqui do IFAM. Então, a gente não sabe quantos times cada campus pode ter. Tá, o João levantou a mão? Só tem esses jogos mesmo, tipo Free Fire e LoL, não tem outros não? Free Fire, LoL e xadrez. Que o jogo teria interesse. Xadrez online ou xadrez? Xadrez online, vai ser online. Ah, tá. O jogo, Aí, professor, que não vai jogo dar teria certo, não. interesse. Como é que vai ser, professor? Eu sou prata, enfrentar um monte de diamante não vai dar certo, né, professor? Essa ideia é tão legal que tipo, interage com os alunos. Não, tipo, isso é algo justamente para interagir, né? Tipo, é uma merda, a gente não vai ter os jogos presenciais, né? Mas então vamos tentar, pelo menos, fazer uns online maneiro. Então, os jogos não. Eu acho que vai ser só Free Fire, LoL e xadrez, porque é o que tá lá no regulamento do nacional, né? No nacional, pelo jeito, vai ser esses jogos. Quem sabe poderia ter outro jogo se fosse só estadual, se não fosse pro nacional, né? Mas só que daí teria que entrar em contato lá pro pessoal lá de Manaus que tá organizando, né? Os estaduais. Tá, então, pessoal, que tem alguma sugestão também? Sim, a aula aqui, tipo, a aula a gente vai construindo com a ajuda de vocês, né? Por exemplo, vão me falando as coisas que vocês querem fazer, o que acham melhor, dão sugestões, que a gente vai construindo essa turma junto, né? Tipo, na escola aqui, o mais importante são vocês como alunos, né? Vocês que estão aqui para aprender, né? E eu tô aqui para ajudar vocês. Então, eu preciso que vocês me falem o que vocês acham melhor, como vocês acham que tem que ser feitas as coisas, porque eu tô aqui para justamente ajudar vocês a aprender, né?
Mas quem tá aqui, o objetivo que de estar aqui é de vocês, né? Professor, uma pergunta. Hum. Quando já que a gente tá usando o Meet agora, né, pra falar, quando for pra gente se comunicar conversando, vai ser pelo chat do WhatsApp ou pelo chat do Meet mesmo? Podem falar pelo chat do WhatsApp, até porque tem gente que não pôde participar, né, ainda. Eles podem ver lá. Então eu gostaria, assim, já falar também agora, sempre que tiverem dúvidas, mandem no chat do grupo. Por quê? Porque eu posso responder essas dúvidas para coletivo, né, para todo mundo. Às vezes, por exemplo, tem pessoas que têm mais são mais extrovertidas que outras, tem pessoas que têm mais timidez para tirar dúvida, né? E às vezes tem uma dúvida e acaba não tirando. E se um colega pede e eu posso responder em grupo, eu acabo respondendo para essas outras pessoas também. Então a ideia é justamente, tipo, ajudar vocês. E também não precisam ter vergonha de fazer pergunta. Imagina assim, quantos de vocês já tiveram aula de informática antes? Alguém de vocês já teve aula de informática antes? De programação, de banco de dados? Não. Não, né? Então, o normal é não saber. O normal é não saber. Então, pensa assim, vocês já são muito mais foda que eu. Vocês estão aprendendo isso aqui com 15 anos. Eu fui aprender na faculdade. Então, vocês já estão muito mais adiantados que eu. Vocês estão aprendendo com essas coisas muito mais cedo que eu. Então, não precisam ter vergonha e não saber as coisas, porque não é esperado que vocês saibam, né? A gente está aqui para justamente aprender. Então, a ideia é tirem dúvidas, façam as perguntas, porque o esperado é justamente que a gente não saiba as coisas, né? E a gente vai aprendendo junto aos poucos, interagindo, né? Eu sou só mais velho que vocês, então tive mais tempo de estudar. Mas eu ia dizer, da mesma forma, eu já fui aluno que nem vocês, pensei das mesmas coisas, né? Então, podem falar à vontade, tirar as dúvidas, que a gente vai tentar fazer o possível para ajudar. E beleza, né? Então, o que eu vou fazer também? A aula, eu gravei a aula, e eu vou postar essa aula no YouTube, que eu estou gravando as aulas e postando no YouTube, para justamente disponibilizar para toda a galera que não pôde participar presencialmente. Tá? Daí eu vou mandar o link do YouTube no grupo ali da turma. Então é isso para hoje, pessoal. Então, se vocês quiserem conversar, falar alguma coisa, fazer um comentário. Você vai passar alguma coisa no WhatsApp ou só apenas a gravação dessa aula? Eu passei os conteúdos, lá tá os slides já, tá o roteiro de aula e já tá a lista de exercícios que a gente vai ter para o bimestre, né? Entendi, mas você vai passar alguma coisa agora? Não, eu vou pegar, ainda vou ter que passar o vídeo para o YouTube, vou ter que quebrar e passar ainda para o pessoal que tá só pelo WhatsApp. Okay. Eu vou tentar entrar em contato com eles também. Aí alguém tá tomando uma coca aí. Bom, pessoal, então, acho que vamos encerrar a aula para hoje. Então tá. Tchau, pessoal. Tchau, falou. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Até a próxima aula. Bom dia, professor. Bom dia. Tchau, professor. A nossa próxima aula acho que é quinta-feira, né? Acho que sim. É quinta de manhã nesse mesmo horário. Tá bom. Até daqui a pouco, pessoal. Falou, bom dia aí. Bom dia. Tá. Bom dia. Tchau. Falou, até mais. Até mais.